Pessoal, como que estão? Eu estou bem. Hoje trago mais novidades neste canal. Eu não sou general do Futungo das Belas. O povo angolano devia ter calma e coragem e confiança. Jonas Malheiro Sidônio Savimbi foi um cientista social, político e guerrilheiro angolano, líder da União Nacional para a Independência Total de Angola, UNITA, durante mais de 30 anos. Savimbi nasceu a 3 de agosto de 1934 na Vila Comuna de Munhango, uma localidade pertencente ao município do Cuemba, na província Bié. Seu pai era Lot Malheiro Savimbi, um funcionário da Companhia do Caminho de Ferro de Benguela e também pastor da Igreja Evangélica Congregacional em Angola. Sua mãe era Helena Mbundu Sakaita Malheiro Savimbi, trabalhadora doméstica. Os pais eram originários de Chileso, uma aldeia de Andulo, na mesma província, pertencentes ao grupo Bien da etnia Ovimbunda. Sakaita Savimbi, pai de Lote, avô de Jonas, esteve envolvido na batalha contra os portugueses na Segunda Guerra Luso-Ovimbundo em 1902. Jonas Savimbi passou a sua juventude em Chileso, onde frequentou o ensino primário e parte do ensino secundário em escolas da IECA. Como naquele tempo os diplomas das escolas protestantes não eram reconhecidos, repetiu a parte secundária no Huambo, numa escola católica mantida pelo Instituto dos Irmãos Maristas. Destacou-se academicamente e foi elegível para uma bolsa de estudos providenciada pela IECA estadunidense para concluir o ensino secundário e estudar medicina na Universidade de Lisboa, em Portugal. A partir de 1958, não conseguiu matricular-se em medicina devido à recusa de frequentar o curso liceal obrigatório de Organização Política Nacional, sustentando no espírito do salazarismo e do lusotropicalismo colonialista. O período em Lisboa, entretanto, lhe serviu para entrar em contato com um grupo de estudantes angolanos vinculados ao Partido Comunista Português, que propagavam em segredo a descolonização e discutiam a fundação de uma organização de luta anticolonial. Encontrou-se particularmente com Agostinho Neto, que posteriormente se tornaria o primeiro presidente de Angola independente. No período em Portugal, demonstrou ser um orador carismático e um organizador capaz, porém já desmarcando fortemente sua concepção de luta revolucionária armada. Só anos depois abarcaria o maoísmo, que incluía elementos de negritude. O destaque que ganhou no período foi monitorado pela Polícia Internacional e de Defesa do Estado, PIDE, que passou a ameaçar Savimbi de prisão. Em 1960, refugiou-se na Suíça com a ajuda de comunistas portugueses e franceses. A partir de contactos obtidos por intermédios da IECA, conseguiu uma segunda bolsa de estudos universitária dada pela Sociedade de Missionários Protestantes de Zurique. Como a Suíça reconheceu seus estudos secundários como completos, iniciou a licenciatura em Ciências Sociais e Políticas na Universidade de Friburgo. Savimbi aproveitou a sua estadia na Suíça para aperfeiçoar o seu domínio do inglês e do francês e línguas que chegou a falar fluentemente. Manteve uma rede de contatos políticos com os outros estudantes africanos e ativistas anticoloniais em Lausana, Champex e Genebra, que lhe apresentaram a Ordem Robert em agosto de 1960. Roberto, já considerado uma figura central na militância anticolonial em Angola, convidou Savimbi
a juntar-se à União das Populações de Angola, UPA, que posteriormente tornou-se Frente Nacional de Liberação de Angola, FNLA. A intermediação para a filiação formal à FNLA ou UPA foi dada em 1961 por Tom Mboya e Jomo Kenyatta. Savimbi tornou-se membro da liderança FNLA ou UPA no exterior, com Roberto lhe garantindo extensos contactos entre os dirigentes africanos, o Ocidente, a China e as Nações Unidas. Em novembro de 1961 viajou para Kinshasa para assumir como secretário-geral da FNLA ou UPA. Na formação do governo revolucionário de Angola, no exílio GRAI, em 1962, Savimbi recebeu o cargo de ministro dos negócios estrangeiros. Mostrou excelentes habilidades diplomáticas, período em que passou a fortalecer seus contatos com a China e o Egito. As divergências com Roberto começaram a aparecer em função do conservadorismo e do tribalismo que este impunha aos rumos da FNLA-GRAI, completamente em desacordo com as opiniões de Savimbi, ainda um nacionalista de esquerda e republicanista radical. Outro ponto era a ambição de Savimbi por maior protagonismo no GRAI. Em 1964, Savimbi, como representante do GRAI, visitou Pequim. Nesta cidade chinesa, estudou a metodologia de guerrilha rural maoísta e teve garantias de assistência militar do país. Retornou à Suíça e no mesmo ano, com Antônio da Costa Fernandes ou Tom Fernandes, começou a elaborar os esboços da UNITA. O acrônimo do partido, inclusive, veio do empréstimo do nome do periódico comunista italiano El Unità, remetendo a uma aspiração de unidade de povos e lutas. Em julho de 1964, Savimbi rompeu com Roberto, acusando-o de passividade e traição à revolução, e deixou a FNLA e o GRAI. Tentou aproximar-se de Viriato da Cruz e de Agostinho Neto no intuito de ingressar no Movimento Popular de Libertação de Angola, MPLA. O projeto foi apoiado pela União Soviética, que via em Savimbi um bom candidato para a vice-liderança de Neto e um possível sucessor. Chegou a afiliar-se à juventude do Movimento Popular de Libertação de Angola, JMPLA, e receber treinamento na famosa base de Kalunga do MPLA, no Congo, Brasil, entre julho e setembro de 1964. Seu projeto de militância no MPLA, no entanto, não foi adiante pelas divergências ideológicas com o marxismo leninista modernizante de Neto, Lúcio Lara e Mário Pinto de Andrade, em contraposição ao seu pensamento maoísta tradicionalista camponês. No segundo semestre de 1965, Savimbi retoma seu projeto político e atribuiu a Tom Fernandes a tarefa de recrutar e fazer parte da delegação dos primeiros 14 militantes da futura UNITA, enviados para Tanzânia e Zâmbia para receber treinamento em táticas maoístas e guerrilha rural. Com o retorno dos militantes já formados, conduzidos por Savimbi em uma longa marcha da Tanzânia, passando pela Zâmbia até o leste de Angola, fazendo recrutamento de base rural, o panorama estava totalmente favorável à fundação oficial da UNITA. O partido foi formalmente fundado por Savimbi e Tom Fernandes, com a presença de mais 200 delegados em 13 de março de 1966, em Moyangai, na província de Moxico. No mesmo ano, a UNITA começa a luta armada contra Portugal. As milícias partidárias capocolas, fundadas no início do ano de 1966, são por ele convertidas
convertidas num exército leve, mas ainda bastante precário, as Forças Armadas de Libertação de Angola fala. Savimbi reforça a parceria com a Tanzânia, colaboração e não agressão para combater o MPLA, intermediado pelo militante Edmundo Rocha Sabino, com o brigadeiro José Manuel Bittencourt Rodrigues e com o Marechal Francisco da Costa Gomes, responsáveis pela PIDE portuguesa e o exército português no leste angolano. A denominada Operação Madeira permitia que os portugueses continuassem a explorar economicamente a zona sob domínio da UNITA, rendendo ao partido somas financeiras e equipamentos de combate para enfrentar o MPLA no leste e sul angolano. A Operação Madeira duraria até a troca de comando no lado português em abril de 1973, com a vinda de Abel Hipólito. Este revogou o acordo secreto e lançou a Operação Castor, com as tropas coloniais cercando a UNITA. A aliança com os portugueses e a sequência de derrotas militares a partir de 1973 levantaram o primeiro foco de fragmentação política da UNITA. Surgiu uma divisão interna crescente entre Savimbi e a influente família Xinguns, levando a uma série de emboscadas e assassinatos misteriosos que atingiram nos anos seguintes Samumbila Xinguns, Estevão Jonathan Xinguns, Violeta Jamba, Dino Xinguns, Alice Xinguns e Cafundanga Xinguns, além dos outros membros da família. Tal divisão formaria ao longo dos 20 anos seguintes duas virtuais alas, a de Jamba, liderada por Savimbi, e a do Planalto ou ala do Rambo, liderada por Tito Xinguns. Na sequência da Revolução dos Escravos, que derrubou a ditadura de Marcelo Caetano após a morte de Antônio de Oliveira Salazar em 1970, Portugal anunciou em abril de 1974 a sua intenção de abdicar das suas colônias. Savimbi posicionou o partido como o primeiro a estabelecer um acordo de cessar-fogo público com Portugal. Passou também a adotar uma política de comunidade plurinacional luso-angolana, acenando um integracionismo com os portugueses. Mesmo com tal esforço, a aliança dos lusitanos com a UNITA foi desfeita por completo em Portugal, dando apoio velado a partir do segundo semestre de 1974 ao MPLA por desconfiança com a posição ideológica subdúbia de Savimbi, ora plurirracial, ora tribalista. Embora a UNITA fosse a partida, o movimento mais fraco, Jonas Savimbi decidiu engajar-se nas negociações diplomáticas, confiando na sua base social e nos seus apoios externos. Em 1975, participou das negociações de Mombasa e depois do Acordo do Alvor. Porém, em fevereiro de 1975, reiniciaram as hostilidades entre os movimentos nacionalistas pela conquista do poder. Com tal desfecho, Savimbi começou a negociar uma aproximação da UNITA com o regime do apartheid da África do Sul e com os Estados Unidos, intermediado pelo presidente zambiano Kenneth Kaunda, reconciliado com a UNITA, que renderam ao partido treinamento, equipamentos e armas em dimensões nunca conseguidas anteriormente dentro da Operação Ia Future. Numa fase inicial da Guerra Civil da União Soviética, na data marcada para a independência a 11 de novembro de 1975, o MPLA dominava a capital, o litoral e a parte setentrional de Angola e conseguindo declarar a independência em Luanda, sendo imediatamente reconhecido a nível internacional como o governo legítimo. Face a este cenário político militar, Jonas Savimbi fez uma aliança com a FNLA. Juntos
Os dois movimentos declararam na mesma data e de forma simultânea a independência de Angola no UAM e no Ambriz e formaram a República Popular Democrática de Angola. Porém, as forças conjuntas do MPLA e de Cuba conquistaram rapidamente a parte maior da metade austral de Angola. O governo conjunto da FNLA e da UNITA, que não havia sido reconhecido por nenhum país dado as denúncias no exterior pela aliança com o estadunidense, e o regime sul-africano dissolveu-se em fevereiro de 1976. A FNLA retirou-se por completo do território angolano e foi incapaz de fazer qualquer oposição armada relevante contra o MPLA. Com a derrota militar, Savimbi conduziu seus militantes na longa marcha até a base partidária de Sandona Moxico. Lá, Savimbi realizou uma conferência da UNITA na qual, em 10 de maio de 1976, foi lido o Manifesto do Rio Kwanza, onde declarava estar disposto a conduzir vitoriosamente a guerra, listando como inimigos o MPLA, Cuba e União Soviética. Em 1977, num quarto congresso ordinário do partido, Jonas Savimbi decidiu que a UNITA não deveria abandonar a luta e, a partir de bases no leste e sudeste de Angola, recomeçou de imediato a guerrilha contra o governo comandado pelo MPLA, iniciando assim segunda fase da Guerra Civil Angolana. Savimbi retirou a UNITA da zona do rio Lungue-Bungo e criou uma pequena capital para a UNITA em Jamba-Kueio, que contava com escolas, hospitais, aeroportos e centros de suprimentos militares. O local no extremo sudeste angolano contava com a garantia de defesa antiaérea sul-africana, utilizando a África do Sul, o apoio financeiro e militar das instâncias estadunidenses de Ronald Reagan. Garantiu enormes somas de dinheiro a Savimbi a partir de 1981. Em Jamba, por influência dos Estados Unidos, Savimbi chegou a organizar o Jambore Internacional Democrata em 1985, um consórcio que reuniu grupos guerrilheiros financiados pela CIA, como os Majahidenses do Afeganistão, os Renamenses de Moçambique, os Contras da Nicarágua e os Khmer Vermelho do Camboja. A partir da década de 1980, com o gradual afastamento do campo da esquerda, a estrutura da UNITA foi tomando característica cada vez mais forte de uma ideologia anticomunista com exacerbado patriarcalismo, militarismo e um culto à personalidade de Savimbi chamado de mais velho. Atos de extrema violência era desencadeada diante das mais pequenas manifestações de deslealdades ao líder. Às vezes, os assassinatos eram realizados usando rituais tribais e místicos, numa tentativa de associar-se a imagem de Savimbi a um culto místico e de invulnerabilidade. Alguns dos fatos mais notórios ocorreram nos anos de 1981 e 1982, quando dois episódios de purga interna partidária, coletivamente chamadas de Queima das Bruxas ou Setembro Vermelho, ordenadas por Savimbi, levaram a acusação de feitiçaria contra diversas pessoas, sobretudo mulheres e crianças, onde foram queimadas vivas na Jamba, Sangumba, Navimbi, Matos e Waldemar Shidondo foram alguns dos notórios mortos no episódio. As denúncias de tais acontecimentos vieram a público por influências de Flor Bela, Malaquias rompida com o partido por causa do Setembro Vermelho. Na década de 1990, novamente a liderança de Savimbi e de ala da Jamba foi posta em questão. Seguiu-se uma purga interna que atingiu definitivamente a ala do Planalto, vitimando os nomes de Wilson dos Santos e Tito Xinguns. Outros nomes também perseguidos no período foram os de Ana Paulina Savimbi, enterrada viva, e Samuel Chiwale, mas este não chegou a ser assassinado. A denúncia pública de mais uma purga interna partidária leva a cabo por Savimbi
enfraqueceu definitivamente a sua ligação com os Estados Unidos e levou à formação de diversas alas e tendências no partido, inclusive com a desfiliação de Tony Fernandes, seu aliado mais antigo. A ideologia tribalista savimbista dominou os rumos UNITA até 2002, inclusive com a expulsão de praticamente todos os quadros não ouvimbundos da liderança do movimento. Em 1994, Savimbi fez concessões no protocolo de Lusaka depois de meses de negociações e aceitou desmobilizar as suas forças, mas não desarmou com o objetivo de conseguir manter seu capital político. O processo de tentativa de pacificação, que durou 4 anos, foi marcado por acusações e adiamentos. Nesse período, muitos membros da UNITA deslocaram-se para Luanda, integraram o governo de unidade e reconciliação nacional e para construir uma bancada minoritária na Assembleia Nacional. Estas e outras dissidências internas acabaram por separar o braço armado do braço político surgido. Dessa forma, a UNITA renovada em setembro de 1998. Em 24 de julho de 1999, o governo emitiu um mandado de prisão contra Jonas Savimbi por rebelião armada, sabotagem e assassínio. O estatuto jurídico da UNITA foi cancelado e repassado à UNITA renovada, controlada pelo deputado Eugênio Manuacola. Esses eventos marcaram a quarta e a última etapa da Guerra Civil. Jamba cairia em dezembro do mesmo ano, com Savimbi sendo obrigado a mover a base, o centro do poder do partido, para Munyango, sua terra natal. Cercado pelas forças especiais do governo, a partir de 2000, Savimbi, com seu quartel-general e destacamento de comando com Antônio Sebastião Dembo, Paulo Lukamba Gat e Abílio Kamalata Numa, entrou em regime nômada. O plano principal era criar uma distração e mudar o centro de comando para o território da Zâmbia, ali reagrupar e invadir novamente Angola. Em fevereiro de 2002, Savimbi, juntamente com as forças especiais de Dembo, empreendeu uma travessia arriscada pela província do Moxico, sendo caçado pelas forças especiais governamentais do general Carlito Wala no Vale do Rio Luvuei. Foi morto em combate a 22 de fevereiro de 2002, perto da vila comuna de Lucusi, pertencente ao município de Luena, na província do Moxico. Após uma longa perseguição efetuada pelas forças armadas angolanas, recebeu 15 tiros e morreu com uma arma na mão. Foi substituído no comando do partido e da autoproclamada República Popular Democrática de Moçambique por Antônio Dembo. Em 2008, Francisco Lopes Gonçalves Afonso Anga, então comandante da Força Aérea Nacional de Angola, declarou sobre a morte de Savimbi: havia algo verdadeiramente mágico neste homem. Portanto, destruindo-o, não derrotamos a UNITA, libertamos a organização do seu feitiço. Jonas Savimbi foi originalmente enterrado na cidade de Luena, capital provincial do Moxico. No seu túmulo, com a aprovação das autoridades, foi instalada uma placa memorial em bronze. A 3 de janeiro de 2008, um grupo de jovens militantes do MPLA cometeu um ato de vandalismo no túmulo. Os jovens foram detidos pela polícia e sofreram punição administrativa. Desde então, reacendeu-se o problema político acerca da questão do reenterro de Jonas Savimbi, que, de acordo com a UNITA, deveria seguir a tradição tribal. O corpo deveria ser levado de Luena ao Andulo, onde estão enterrados seus ancestrais e familiares. A decisão final foi tomada numa reunião entre o líder da UNITA, Isaías Samakua, e o presidente angolano João Lourenço, a 30 de maio de 2019. O sepultamento ocorreu no dia 1 de junho de 2019 na vila de Lopitanga, pertencente ao município do Andulo. Na cerimônia fúnebre, Isaías Samakua
anunciou que o luto por Savimbi terminava apenas a partir daquele momento. O ato de reenterro foi visto como um gesto de boa vontade à UNITA por parte do presidente Lourenço. Bom, se gostou desse vídeo, deixa teu like, subscreva-se ao canal, até a próxima.